Eu sei que muita gente está vivendo normalmente hoje, né, como se não houvesse amanhã e como se não houvesse nada acontecendo. É claro que a gente pode imaginar, né, que em algum momento a gente teria que voltar a fazer as coisas como a gente sempre fez, mas o fato é, e aqui vem o balde de água fria, o fato é que o bicho está pegando. Tá pegando de novo. É sério, é sério. Os números de contágio da variante Ômicron do coronavírus são astronômicos. Astronômicos, são números fora do normal. É a maior curva de contágio desde que começou a pandemia. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso aqui, porque realmente a situação ela tá feia, tá complicada aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil há um apagão de dados, então assim, não há como saber o que está acontecendo aí de maneira clara, mas em outros locais do mundo a situação está fora de controle e sabe-se lá o que vai acontecer. Mas antes disso, primeiro já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, dando um bom dia, na medida do possível, e também se inscreva no canal, porque nossa meta era, no passado, chegar a 700 mil inscritos, não conseguimos, então agora, em janeiro, vamos tentar chegar a essa meta, né? Faltam pouquíssimas pessoas para atingir a meta, então se inscreva no canal aqui e dê a sua força. E antes disso também eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu em 2021 e vai acontecer em 2022, porque geralmente, né, no final do ano eu faço uma retrospectiva pessoal, né, daquilo que aconteceu comigo e o que eu tenho de planos para o ano seguinte. Acabei não fazendo isso porque não gravei vídeo no final do ano, né, fiquei meio que de férias forçada, mas agora eu quero fazer isso. Eu não vou fazer retrospectiva do ano no geral, porque foram muitas coisas que aconteceram. Quem quiser uma retrospectiva satírica de 2021, recomendo que assista a um filme da Netflix chamado Death to 2021, que em português seria Morte a 2021, que estreou dias atrás aí na Netflix e que faz isso, né? Faz uma retrospectiva mais focada em Estados Unidos e Europa, mas de qualquer maneira você pode ter ali uma noção do que aconteceu nesse ano. Basta a gente pensar, por exemplo, né, que amanhã, dia 6 de janeiro, completa um ano da invasão do Capitólio. Vocês lembram disso? Ano passado o Trump perdeu a eleição, o Joe Biden ganhou, e daí quando o Congresso norte-americano iria certificar a vitória do Joe Biden, trumpistas, apoiadores do presidente derrotado, invadiram o Capitólio para evitar a certificação e foi um quebra-pau, pessoas morreram, mas amanhã talvez eu volte a falar um pouquinho sobre isso porque tem muita coisa que aconteceu nesse meio tempo. A impressão que deu é que o ano passou super rápido, né? Basta pensar, por exemplo, faz um ano já que aconteceu o Capitólio. E no meu caso em particular, eu não posso dizer que foi um ano ruim, porque não foi um ano péssimo, assim, embora para o contexto brasileiro foi pavoroso, né? Foi um ano recorde de mortes do coronavírus. Teve a CPI da Covid, que mostrou um monte de desmandos, desfeitos e possíveis crimes do governo Bolsonaro. Como eu falei ontem aqui, a gente espera que as pessoas sejam presas, mas foi um ano de investigações, um ano de tentar consertar um pouco, de tentar juntar um pouco os cacos daquilo que foi destruído, mas pessoalmente para mim não foi tão ruim assim, foi um ano normal. Fiquei em casa boa parte do tempo, né? Voltei a fazer alguma coisa ou outra, né? Sair, ir para academia, ir para restaurantes, mas no geral tenho evitado aglomeração. Foi isso que aconteceu. Por exemplo, agora nas férias, fomos para Madrid, eu pensava em ir para museus, ir para fazer algumas coisas e acabamos não fazendo nada porque simplesmente com esses índices agora do coronavírus, não dá para ficar se expondo. Ano passado foi um ano que eu lancei poucos livros, eu lancei um livro que foi no começo do ano, e foi uma coletânea de contos chamada A Impureza da Minha Mão Esquerda, é uma edição bem bonita da Cotter Editorial, e também no final do ano eu comecei um projeto com a Amazon, que eu já falei para vocês aqui, que se chama Fragmentos Nômades, e que serão 12 textos curtos publicados ao longo dos próximos meses. Começamos, se eu não me engano, foi em agosto, já foram publicados 4 textos, e ainda teremos mais adiante aí vários textos breves, nos quais eu conto algumas experiências como imigrante e como nômade. Então, assim, quem não conferiu ainda, confira, porque cada um desses fragmentos aí conta uma parte da história, embora seja independente, você pode ler qualquer um deles soltos, né? Mas conta uma trajetória aí, morando fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, na Espanha, em Portugal, no Reino Unido e aí por diante, né? Então vai contando aí essa trajetória. Estou prevendo 12 capítulos, mas pode ser que me alongue um pouquinho mais aí depois do fim do projeto, porque tem mais histórias para contar. Então isso aqui foi o que aconteceu isso no passado, né? Não teve muita coisa. Bem, no quesito pessoal também, eu e minha esposa passamos a nos cuidar muito mais, né? Depois que eu tive um infarto em 2020, então a gente passou a se cuidar, a mudar um pouco a alimentação, a fazer exercício. Então eu perdi 15 quilos
nesse ano e minha esposa perdeu quase 30 quilos. Então, assim, a gente tem esse cuidado, agora ela tá bem na vibe de atleta mesmo, né? Fazendo exercício, fazendo musculação. Então ela embarcou nesse mundo, eu vou mais porque sou forçado, mais porque eu sou obrigado. Então eu acabo fazendo exercício porque não tenho escolha. Mas ela curtiu realmente isso aí, tá bem agora turbinada na musculação. Então foi isso que aconteceu. E daí para esse ano, quais são os projetos, né? Quais são os objetivos desse ano? Ou seja, eu vou continuar agora com essa série de textos breves da Amazon até agosto, possivelmente, né? Eu acho que vai dar um ano em agosto. E esse ano eu tenho um lançamento com a Planeta, a editora Planeta, que a gente vai lançar um livro sobre argumentação lógica, sobre debate, sobre falácias lógicas. Estou quase acabando de escrever o livro, então teremos novidades em breve aí, possivelmente para o fim do ano. E nesse ano eu planejava algumas viagens, uma delas para o Brasil para lançar o livro, mas, dadas as circunstâncias, não sabemos o que vai acontecer. Se eu for para o Brasil, eu aviso vocês, a gente se encontra aí, faz um lançamento do livro, faz alguma palestra, alguma coisa assim, eu aviso vocês se acontecer. E a gente tinha planejado também para esses anos algumas viagens, né? Isso já, sabe, no comecinho de 2021 a gente pensou, olha só, 2022 vai ter acabado a pandemia ou vai estar bem melhor a situação, então a gente planejou um cruzeiro que era para ser agora em janeiro, final de janeiro. A gente comprou uma passagem para fazer um cruzeiro aqui no Mediterrâneo e não vamos porque o negócio está fora de controle, como eu falei, né? A pandemia voltou a estourar aí o número de contágios e muitos cruzeiros já estão sendo cancelados. Se eu não me engano, no Brasil, os cruzeiros estão suspensos por alguns dias, porque foram muitos casos de contágio em cruzeiros no Brasil. No Caribe também tem muitos contágios, e aqui na Europa, em Portugal, tem um navio parado lá em Lisboa, porque também estourou aí um foco de coronavírus. Então, a gente não vai. Eu acho que eles vão cancelar o cruzeiro que a gente tinha, mas se não cancelarem, a gente não vai aparecer, porque ficar no navio agora é simplesmente se expor de maneira desnecessária a ser contaminado. E minha esposa teria um cruzeiro também em abril no Brasil e não sabemos como vai ficar. Então, assim, não sabemos se vão cancelar ou não o cruzeiro no Brasil. Não sabemos. Realmente não sabemos. Temos outra viagem planejada para julho, para Paris. Não sei se vamos. Quer dizer, possivelmente iremos, mas o negócio é se adaptar às condições. Como eu falei, queria ir para o Brasil esse ano, mas também não sei como vai ficar. A vida está em suspensão, né, de certo modo. A gente está esperando acabar esse negócio aí e depende muito de nós, né? Depende muito de como a gente se comporta e de como a gente tenta evitar o contágio. Aqui a gente volta ao assunto desse vídeo, que é essa nova onda de contágios da variante Omicron, que, segundo uma reportagem que eu li essa semana do El País, é o vírus mais contagioso da história da humanidade. É sério isso, gente. É o vírus mais contagioso da história da humanidade. Como eu falei, a curva de contágio ela está fora do normal, de fato, assim, é uma coisa assustadora. E daí o que acontece, né, a preocupação de muitos países que estão adotando agora posturas drásticas de novo para tentar conter a contaminação. Muitas restrições na França, aqui na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha. Então, assim, vários países estão adotando posturas bastante drásticas, inclusive combatendo, né, descendo porrada em antivacina, porque as pessoas estão na rua protestando para que se contaminem. Inclusive, notícia da semana, né, que o governo da França, junto com o Macron e com o parlamento francês, eles querem implementar restrições drásticas agora para evitar que os antivacinas circulem. Então, assim, quem não se vacinou não vai poder frequentar restaurantes, bares, trens, não vão poder frequentar teatros e cinemas. E isso vai forçando a população a se vacinar, porque a vacinação não evita o contágio, mas evita que você tenha uma complicação mais grave e acabe internado ou morto. E daí, como eu falei, o que acontece com essa curva de contágio muito grande é que a gente retorna ao mesmo dilema que havia em 2020, quando estourou a pandemia, que tinha a ver com a saturação do sistema de saúde. Porque assim, embora esses casos, a maior parte sejam leves ou moderados, o que acontece é que, como é uma curva muito grande de contágio, são centenas de milhares de pessoas por dia, o que acontece é que alguns casos graves, dessa magnitude de casos, acabam parando no hospital e sendo internados. E daí isso leva a uma saturação do sistema ou a um colapso do sistema sanitário, de modo que outras doenças ou outros casos acabam levando a óbito porque o sistema está superlotado. Então vamos supor o seguinte, você tem aqui milhares de pessoas que vão parar no hospital por causa dessa nova variante. Pessoas que têm uma complicação ou que têm algum tipo de situação um pouco mais grave vão parar no hospital. E daí você tem um caso, um acidente de trânsito, a pessoa vai parar no hospital e não tem mais leitos porque está cheio, está lotado. Ou alguém tem um infarto e não consegue tratamento, ou tem um derrame, ou tem, sei lá, estourou o apêndice. Qualquer coisa que acontecer agora,
se houver esse colapso do sistema, com casos que poderiam ser tratados ou curados, elas vão morrer porque o sistema entrou em colapso. Então, as restrições agora visam tentar controlar essa curva gigantesca de contágios. Esse é o caso. Como eu falei, isso não quer dizer que os casos de coronavírus agora sejam mais letais do que eram com a variante Delta ou com os casos iniciais do coronavírus. São menos letais. Só que isso pode levar ao colapso do sistema, e isso ninguém quer. E daí tem um outro problema agora, né, um adicional a isso, né, para somar a tragédia, que é a conjunção, que é a junção de casos de coronavírus com casos de gripe, que eles chamam de flurona. Pessoas que estão ficando doentes juntas de gripe e de coronavírus, ou seja, tragédia pouco é apelido. Por outro lado, a boa notícia, ou a possível boa notícia, é que eu li algumas reportagens também aqui sobre esse assunto, com alguns cientistas afirmando que pode ser, né, que essa nova variante, como ela é mais leve do que as demais, possivelmente, né, que a gente não sabe se é consequência da vacinação ou não, mas como ela é possivelmente mais leve do que as demais, que isso possa estar levando o vírus para um ponto de estabilidade agora, e que vai se tornar agora uma doença comum, que todo ano vai ter que se vacinar, e a gente vai ter que ficar se tratando como é a gripe. Surgindo medicamentos também antivirais contra o coronavírus, também pode ser que ajude a reduzir os sintomas, e aí vai se tornar algo normal e, como eu falei, a gente vai ter que conviver com isso o resto da vida, sem possivelmente as restrições que a gente tem que viver agora. Aqui, obviamente, eu relato a situação onde eu estou, que é na Espanha, que é na Europa, onde, de fato, os governos ainda estão tentando combater isso e evitar o pior, né? Evitar a catástrofe. No Brasil, não sei como estão as coisas. Sinceramente, não tenho acompanhado aí como é que está o negócio no Brasil em relação ao coronavírus. Vocês podem me falar melhor aí. Deixe no comentário aqui embaixo explicando o que está acontecendo na sua cidade, na sua região. Se está havendo medidas de contenção ao coronavírus. Se não está havendo, o que está acontecendo aí? Porque um governo negacionista leva a isso, né? Leva a confusão, leva ao caos, leva a desformação, leva, sabe, a ficar no escuro. E se você está preocupado ou não, me diga aí no comentário e também me conte como é que foi o seu ano passado, como é que você atravessou esse ano, como é que você está aí, sua família, está tudo bem. Felizmente, como já falei anteriormente aqui, a gente não perdeu ninguém da família durante a pandemia, a gente acabou atravessando com o menor das perdas possíveis, né? Mas me diga no comentário aí como é que foi a sua experiência, como é que você está, o que você espera para esse próximo ano. Eu não vou fazer previsão aqui em termos de número de inscritos, né, que eu sempre faço aqui uma projeção de quanto vai ter no final do ano. Eu suponho que a gente possa chegar até o final do ano a 800 mil inscritos, mas não vou cravar aqui nenhuma marca, porque realmente é imprevisível. O YouTube, ele tá meio complicado para canais de política, então realmente não dá para dizer aqui o que vai acontecer. Mas, no final das contas, a gente vai continuar esse ano com vocês aqui, falando de política, falando de Bolsonaro, falando de Lula, de presidência, de eleição, falando de Trump agora, que eu volto amanhã possivelmente falar sobre a invasão do Capitólio, o que aconteceu depois. E se por acaso eu for pro Brasil, eu aviso vocês, a gente se encontra aí por aí no Brasil de fato, né? A gente se encontra por aí, a gente se vê por aí. Então me diga aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!